Chegamos mais uma vez com a presença, pedindo a misericórdia, Pai, tua presença, Pai, Deus Espírito Santo, Pai, sobre a sua vida. Nós vamos aprender mais uma lição essa noite, Pai, sobre o ciúme, o mal que prejudica a família, Pai. Tantas famílias, Pai, que estão aí necessitadas, Pai. Tantas famílias, Pai, que não sabem onde procurar ajuda, Senhor. Nós precisamos bem mover todo o Espírito Santo, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Para aqueles que precisam da tua ajuda, Pai. Em teu nome oramos e te agradecemos, pedindo tua misericórdia hoje. Amém. 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 Glória a Deus. Confesso que o irmão está um pouco nervoso hoje. A lição é bastante coisa, a gente estuda bastante coisa e a gente não consegue nem dar a metade. Mas o Espírito Santo vem nos ajudar. Amém. É uma lição importante. Nós vimos também hoje sobre os ciúmes, né? E a lição passada também vimos sobre os ciúmes, né? A predileção dos pais, dos filhos, né? Quando Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó, né? Então também tinha ciúmes entre os irmãos, entre pai e mãe e assim por diante, né? E essa lição também fala sobre os ciúmes, mas também não deve ser uma predileção, né? Por causa do Jacó amava mais, veio fazer o que a mãe dele fazia, né? Ela amava mais o pequeno, né? O José, que nasceu na sua velhice, né? E naquela época então podia ter mais casamentos, né? Mais mulheres, né? E então ele trabalhou, conhece um pouco a história de Jacó. Eu já li o livro de Gênesis algumas vezes. E daí, como fala bastante o livro de Gênesis, aqui até deixei para
para ter uma passada para ler o livro de Gênesis, né? Aí eu peguei uma tarde, fim de semana, vou ler o Gênesis. Eu comecei a ler o Gênesis e quando entrar no primeiro amor, né? Volta ao primeiro amor, a gente não deve deixar o primeiro amor, né, enfraquecer nossas vidas. Aí eu comecei a ler o Gênesis ali e fui me envolvendo com as histórias, com as coisas. Quando eu vi, estava no último capítulo, e o livro inteiro Gênesis. E a gente sempre aprende um pouco mais, né? Sempre recorda alguma coisa a mais ali, aprende, né? Porque a Bíblia se renova a cada dia, né? Aleluia. Então, um dia a gente lê, aprende uma coisa, outro dia a gente lê de novo, aprende de novo, né? Uma pregação de Gênesis, uma pregação no mesmo assunto, mas um pregador diferente e aprende mais uma coisa, né? Claro, se renova. E coisa que chama atenção, né? Na passada foi falado de Esaú e Jacó, né? E aí Jacó teve que sair meio depois daquela que Rebeca, sua mãe, fez aquela maracutaia lá que diz, né? Para Isaac abençoar Jacó e não Esaú, né? E daí ele teve que sair fugido lá de casa, né? Para não dar briga, né? E Jacó então acabou indo na casa de Labão, né? Seu parente, né? E lá ele teve que. Ele enganava, Jacó enganava, né? Com Rebeca. E aí no fim, então, ele foi enganado lá com Labão. Então tu viu que mudou, né? Esse mesmo escolhe. Então ele pediu a mão da Raquel, e aí ele teve que trabalhar 7 anos para conseguir a mão dela, para Labão. Quando ele trabalhou 7 anos, Labão enganou ele, dando Lia, né? Lio, né? Nas suas traduções. E ele teve que trabalhar mais 7 anos. Mas logo ele teve a Raquel. E aí ele trabalhou mais 4 anos, e Deus foi com ele tudo, né? Mesmo Labão querendo enrolar ele, enganar ele alguma coisa, Deus ainda abençoou ele. Diz a Bíblia que saiu rico de lá, né? Então daí como ele viu que ele saiu de lá, já andava mais, né? Trabalhando 20 anos já para o teu dele, né? Sempre trabalhando para Labão, né? E daí ele saiu de lá, também fugido. Ele tinha medo que Labão não ia dar a bênção para ele. E daí Labão foi atrás. Agora isso vem uma outra lição que vai falar no semana que vem, que a Raquel roubou os terafilhos, né? Que eram os ídolos, né? Então isso vai ser na próxima lição, na semana que vem. E aí para abençoar, né? Antigamente tinha, vai ser outra lição sobre as heranças, né? Do pai para filho. E quando ele estava voltando, me chamou a atenção. Daí ele teve que voltar para a sua terra de origem. Mas ele tinha medo do irmão, né? Ele ficou 20 anos sem ver o irmão. Então até então tinha aquela briga, né? Só que eles hoje não era que nem hoje, né? Tem internet, o WhatsApp, tem carro, né? Era longe, né? Então eu não sabia como é que Labão Esaú ia se encontrar, como é que ia ser o encontro deles, né? E a Bíblia diz que daí ele, para prevenir, como ele amava mais Raquel, ele mandou Raquel e para um lado, né? Os seus escravos melhores para um lado e ele foi para o outro. Se Esaú me pega, um lado escapa, né? E daí ele com medo, né? E Jacó, assim, tu vê, parece que sempre tem que ter no casamento também é assim, né? Um sempre é mais calmo, o outro mais bom, né? Sempre tem essa diferença. Glória a Deus por isso, né? Imagina os dois, né? O cão ia casar junto aí, né? Ia ser o Tetel, né? Ou dois meio parados, não dá, tem que ser um, né? E Jacó parece que ele era assim, esse cara mais calmo, né? Esse cara mais tranquilo. Aí Deus prosperou na vida deles. Ele teve, conta a Bíblia, que teve jumentos, ovelhas, teve vários empregados, escravos. Já estava com a família já completa, né, também, né? Com a Lia e com a Raquel, e as duas concubinas, né? E aí chega o Esaú, né? Mais afoito, né? 400 homens veio junto com ele. Imagina, deve ter se espantado um pouquinho, né? Mas não, Esaú estava com o coração quebrantado, né?
Às vezes a gente pode ter ciúmes, pode ter inveja muitas vezes, né? Mas é quando às vezes é parente, a gente sempre tenta perdoar, né? Isaú e Jacó tiveram aquele encontro maravilhoso e se perdoaram. E ele conseguiu ainda voltar, ainda ver o pai, Isaac, ainda que não tinha morrido. Não fala de Rebeca, mas Isaac, a Bíblia diz que estava vivo ainda, né? Então ele conseguiu ter esse encontro. E essa lição que a gente pode ver, ele vai falar sobre a vida de José. Então ele voltou para as terras ali. E então a Raquel era estéril, né? Que nem o avô dele e que nem a mãe dele. E ele amava mais Raquel, né? E como ela não podia ter filhos, ele teve 6 filhos com a Lia e mais 4 filhos com a concubina. Eu lembro mais agora com a Bilá e a outra. Eu não lembro a quantidade de filhos agora. A quantidade de filhos eu não consigo lembrar, mas era 10 no total. E não fala também a idade, eu não consegui achar a idade do mais velho, que era Rubens. Mas já tinha se passado, pela que a Bíblia diz, já tinha se passado vários anos. E aí Raquel então engravidou. Então era o filho da sua velhice e da sua esposa amada. Não que ele não amava mais Lia, né? Mas ele tinha sua. Dá para se entender também que pelo estudo da Bíblia ali, ele ficava mais com Raquel. Ele não tinha muita intimidade com as outras mulheres, era mais Raquel. A gente vê uma história que o Rubens saiu, pegou umas frutas ali, e aí Raquel quis também, porque a Raquel não tinha nenhum filho para ajudar ela, né? Ela era sempre sozinha, só dependia do marido. E Raquel não pediu. Aí Lia então usou de altimanha ali e pediu para Jacó, então, para ela deixar Jacó dormir com ela. Então se dá para ver ali então que ele tinha mais intimidade por Raquel, era a mulher, era Raquel, né? Então, quando José nasceu, então, com 17 anos, ele ajudava também, na época, como Jacó era pastor de ovelhas, né? Então, como Jacó já estava velho, os seus filhos, né, saíam para sentar as ovelhas. E naquela época, então, saía para os campos e ficavam. Iam em cidade em cidade, iam sempre indo, né, nos campos. E José, então, como era seu filho preferido, era o mais novo, na época, ali, quando começa a falar sobre José, né, a partir do livro de Gênesis 37, fala de 17 anos. E José, em sua, sei lá, honestidade, sem malícia, né, contava para o pai que os irmãos aprontavam. Algumas coisas aprontavam, né, faziam de errado algumas coisas. E já ali começou, então, eles não tinham mais aquela intimidade com os outros irmãos. Eles ser o irmão mais novo, os outros mais velhos, né, toda essa coisa. Então já tinha uma rixa já com os 10 irmãos com ele, né. Então ele. E aí começou a piorar ainda quando Jacó deu uma túnica, né? Aquela túnica de cores, né? Simboliza muito, é um estudo muito bom sobre as túnicas. E ela era uma túnica especial, né? Onde podia carregar as coisas para ir para o campo. Ela fala um monte de coisa, até estudei bastante sobre a túnica, mas não vou reter muito sobre isso. Aí os irmãos ficaram mais com ciúmes ainda, né? E aí para completar ainda José sonha aquele sonho, né? Todos eles se curvar com ele, além do pai e da mãe. Aí mais ciúmes tinha ainda, né? Então aí virou o que virou, né? E a gente vê que não vem dali, e não para ali na história. Quando começou com Adão, né? Caim e Abel já eram irmãos, se mataram. Né? Caim matou Abel. E aí hoje continua acontecendo isso. Rixa com os irmãos, rixa com parentes, a gente viu agora, estava lendo no Ceará ali, o pai matou um filho. Continua, né? Então sempre teve esses ciúmes, né? Então, mais tarde vai puxar um pouco para nossas vidas, né? Para a nossa situação de casados também. Mas aqui o contexto fala mais a história de José. E aí, aconteceu o que aconteceu, né? José teve que, no dia que ele foi ver os irmãos, aí por ciúmes, jogaram ele num poço. Diz a história que de 3 a 5 metros de profundidade tinha um poço. E jogaram ele para morrer.
Daí a sorte é que não tinha água no poço. E Rubem, o mais velho, daí teve compaixão dele. Né? Disse, não, é nosso irmão, nosso sangue. Aí venderam, né? E a fidelidade de José, né? Entregaram ele então para os escravos. Nem eu falei, você hoje, pegar, hoje jogar lá em uma pessoa de um jeito e do outro, o cara ia conseguir ir embora. Né? Mas na época não tinha, era tudo mais difícil, né? Eu não sei quanto Elon jura, na Bíblia não fala, que ele foi para casa, ele era da casa do pai dele, ele foi para casa de Potifar, aí não teve toda aquela desgraça, aí depois ele foi para a prisão, teve outra, né, tudo aquele acontecimento, e depois ele foi governador da casa do rei. Então Deus honrou ele, né? E tudo pela vontade permissiva de Deus, né? Onde que aí muitos dizem, José não teve raiva dos irmãos, né? E muitos pregadores já ouviram falar, como ele foi preso, foi maltratado pelos irmãos, ele poderia ter rancor e raiva, né? Mas ele, no final, ele não teve. Mas eu li a Bíblia de novo com a urgência ali, e mostra que no começo, ele teve aquela, né? Ele deixou 3 dias os irmãos presos, né? E depois fez aquela, como se fosse roubado, né? Então um pouquinho ele castigou ainda, né? A carne ainda, né? A vontade de castigar, porque os irmãos ele teve. Mas depois no fim, então, ele com paixão, servo do Deus Altíssimo, né? Ele teve toda essa bondade e perdoou, né? Perdoou os irmãos por tudo, né? Aí tu imagina o pai, né? A sofrência, né? De achar que o filho tivesse morrido, né? Na Bíblia também eu não achei quantos anos se passaram desde que de tudo esse acontecimento, né? Que disseram que tinha matado ou não, né? Mas com certeza foi uma dor muito grande e uma alegria muito grande de Jacó, né? Quando viu José, né? Então, para dar para qual será a lição, né? Mas vamos para a lição então. Então é só uma introdução, né? Sobre a história, né? Para aguçar os irmãos, né? Aguçar os irmãos para ler mais a Bíblia, né? Porque eu quando tinha o primeiro amor, quando comecei na igreja, hoje a gente vê as pessoas que não têm mais aquele primeiro amor, né? Então, não estou mais ligado nisso, né? O desejo de buscar, né? Aquela vontade, tá? Mas onde é que está isso? É verdade? Isso será que não é? Eu já ia quando o João Fernandes era o nosso pastor, primeiro pastor, de Caxias, ele era muito em ensino. Eu sempre estava com um caderno lá e ele pregava sobre esboço, assim, né? Eu notava tudo, né? Chegava em casa e já lia tudo de novo, e procurava, já notava de novo. Eu sempre tinha aquela vontade do primeiro amor. E hoje a gente parece que não vê isso mais nas pessoas. As pessoas se convertem e não querem mais saber, não têm o desejo de aprender, não tem o primeiro amor. E às vezes a gente vê 5, 10, 20 anos ficam na igreja, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas brigas, e não querem mudar, e não querem aceitar, e não querem aprender. Então é difícil. A gente fica com o coração às vezes muito apertado, né? Porque a Bíblia diz que a gente é para ter compaixão dos que precisam, né? Ajudar sempre, né? Amor, né? Mas se a pessoa não quer, não tem como, né? Já foi, outras vezes já foi atrás, pastor, né? A gente vai um tempo, né? Se a pessoa não quer, a gente desiste, né? Mas uma vez uma pessoa me ajudou bastante, ela disse para mim assim: como eu não desisti de você, eu era se convertido também, era uma pessoa difícil, mas a pessoa disse assim para mim: como eu não desisti de você, eu sempre te ajudei, eu sempre fui atrás, usava das coisas, sempre estava aí ajudando. Assim tu faz quando alguém precisar de ti. É o discipulado, né? Então a vida de Jesus. Então às vezes a gente precisa ajudar as pessoas, cada vez mais. Você vai ler na Bíblia ali, já vê o estudo depois no final, é isso, né? Que a gente precisa de compaixão, né? Então, o ciúmes é uma emoção humana que pode levar às grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes em algum momento da vida. Às vezes é porque alguém da família, outras vezes é por algum amigo, ou algum bem que é considerado precioso.
Há pessoas que sentem ciúmes por cargos, funções, e isso pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico. Então, nessa lição, nós temos o propósito de refletir a respeito das consequências do ciúme na família. No trabalho, a gente vê muito, né? As pessoas às vezes querem, né? Não importa quem esteja na frente. Eu não quero trabalhar, eu quero passar por cima do jeito mais fácil. E às vezes não é assim, né? A gente vê muito isso, né? Às vezes a gente fazendo no nosso quieto lá, né? Às vezes Deus está vendo, né? E Ele proporciona, né? Ali, todo mundo sabe, eu contei meu testemunho. Depois que eu voltei na firma, eu não tinha condições de trabalhar. E eu entreguei para Deus, né? Eu não sei o que eu vou fazer, né? Deus sabe tomar conta, só entreguei, eu não sei o que vai acontecer. Aí Deus teve misericórdia de mim, morou no escritório. Só as pessoas tiveram mais ciúmes e inveja de mim por eu acontecido, né? Tinha mais gente que podia ter esse lugar, né? Eu sem estudo, sem nada, sabendo um pouco de informática, eu estou lá. Mas as pessoas, tipo, não tiveram, assim, muito. Alguns até eu notei, assim, que tiveram um ciúminho ali e tal, uma inveja, por causa que, tipo, eu tive ABC, né? Então, né, coisa e tal, né? Eu disse lá, para entrar um total hoje aqui tem que ter um AVC ou um puxa-saco, né? Aí misericórdia, né? Mas é Deus, né? A gente sabe que é Deus a vida. Aleluia. Então, a Deus faz as coisas loucas desse mundo para não entender, né, as coisas, né? Então é tudo para a honra e glória dele, né? Então nessa lição, veremos que o ciúmes é uma emoção carnal. Se for cultivado, pode chegar ao descontrole, causando consequências gravíssimas para famílias e para o relacionamento em geral. O cristão não pode ter ações dirigidas por seus impulsos ou emoções carnais. Assim veremos como ele pode lidar com essas emoções. Sempre dizem, né? Quando as nossas emoções, mas a gente nunca faz isso, né? Às vezes não tem um copo d'água perto, né? A gente tenta meio cirar assim, tirar um copo d'água, encher na boca, né? Ou respirar fundo, fazer umas coisas dessas. Mas no momento que dá aquela ira, assim, muitas vezes a gente peca, né? A gente falha, né? E Deus tem misericórdia de nós. Aleluia. A história do filho de Jacó, então, não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo de ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, mas por isso tornou-se uma pessoa de confiança e velho pai. José deletava todas as más ações de seus irmãos para com o patriarca, a família. Por esse motivo, eles viam como um deletor, merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar de aspectos gerais da história de José, mas de enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e os ciúmes estão presentes. Então, como eu falei antes também, vai falar mais sobre o acontecido, né? Sobre os ciúmes. Eu só dei uma palhinha da história de José, né? A maioria conhece já a história de José, né? Mas fica para aguçar vocês aprender mais, né? Já lendo a Bíblia já vocês aprendem mais. E hoje tem muitos recursos aí, livros, dicionário, Google, né? Para aprender. Então, a falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó. Quem quiser ler? Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. Gênesis 37, versículo 13. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno, dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição número 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca, entre Esaú e Jacó.
Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa prática dentro da família. Então, como eu já falei antes, e já tinha falado na lição passada também, sobre um assunto que muitas vezes o primeiro filho, a gente não tem nenhuma noção de como é ter um filho. Então a gente aprende, é um aprendizado. O segundo filho é mais fácil. Aí o primeiro às vezes pode ficar com ciúme do tratamento que ele recebeu o segundo. Né? Eu nunca apanhei. Né? O primeiro apanhou de chinelo, né? E o outro nunca apanhou. Mas daí já tem outras conversas. De repente já é mais comum, né? Assim deve saber bem, né? O meu também como é que é, né? E então sempre tem, né? Então é um aprendizado, né? A gente sempre tem que tratar bem, né? Tentar, né? Pelo menos, né? Essa diferença é complicada. Eu estava lendo as lições, lendo Gênesis, e cada vez eu concluo que perfeitos nós estamos em Jesus Cristo. Nós somos falhos. Muito falhos. A gente é muito falho. E por isso que a gente depende da graça de Deus, da misericórdia dele. Quando a Bíblia fala que as suas misericórdias renovam cada dia. Por isso que aquele que eu estava vendo a Vera falar ali na entrega das Bíblias, como nós temos assim o mesmo propósito, a gente não combinou isso. Eu nunca conversei com a Vera sobre um propósito assim, que a gente tem de servir a Deus, né? E ali eu vendo ela falar assim, aquele dia ali, os mesmos propósitos, né? E aí as pessoas falam, mas Daniel, parece que é chato, né? Sempre tá, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos orar, vamos jejuar. Mas não é chato, né? É querer ter misericórdia para as pessoas, não no dia chegar o dia do arrebatamento, não vai dar tempo de se arrepender, né? Hoje nós estávamos comentando que veio ali, testemunho, que, agora não sei me lembrar bem, que o cara morreu, todo mundo disse, não, mas era hora. Aí o pastor, o Espírito Santo falou para o pastor, nem sempre é a hora. Às vezes o homem traça caminhos que não leva à morte. Então, às vezes, porque eu tenho promessa de Deus, eu não vou morrer. Às vezes o homem procura caminhos que não servem. Não era para ir, né? Por obediência, sair do caminho do Senhor, não lê a Bíblia, não se converte. Então, muitas vezes Deus permite que isso aconteça. Então, é uma coisa muito forte também. Ponto 2. Os ciúmes e meio à preferência. Quem quiser ler? Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou os ciúmes dos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai e por isso aborreceram-nos. Então, imagina, eu não sei como é que era na época, né? Mas a gente tenta, às vezes, se imaginar como era naquela época, mas que nem entender, assim, pela Bíblia, pela história, que eram tendas, né? Então, o Jacó vivia mais por Raquel numa tenda, então outras tendas estavam ali, as suas concubinas e tal. Aí tu imagina, assim, os outros irmãos, né? Aquele gurizinho, o José lá, sempre criticando ele, né? Aquela confusão, né? Então sempre tinha essa desunião, né? Hoje o Jacó, então, né? Por isso que hoje, então, né? Uma coisa melhor que aconteceu é a casa que só com uma mulher, né? Então imagina uma mulher já é difícil, então imagina com 3, 4, né? Então é por isso que, né, agora é permitido só casar uma vez. E mesmo ainda assim acontece os ciúmes ainda, né? Ponto 3. Alguém quiser fazer uma pergunta, uma colocação, fica à vontade. Ponto 3. A inveja não permite compreender o desígnio de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia o sonho de José,
e o colocavam sempre em prioridade em relação a seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho de corpos celestes se inclinavam diante de José. Versículo 5, capítulo 5, versículo 9. Quando contava para seus irmãos, fizeram que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois. José tornou-se governador do Egito. Gênesis 41, de 41 a 43. Então, que era para ser uma catástrofe, e lá no fim se tornou bênção, mas tudo com a vontade permissiva de Deus. A gente nunca sabe, né, o que está para acontecer. Às vezes o nosso sofrimento hoje vai ser para a salvação, de repente, dos nossos filhos, dos nossos parentes, né? Até a família da fé, né? Às vezes a gente não sabe, né? Aí uma vez eu até comentei lá, o que nossos vizinhos às vezes pensam da gente, né? Que está sempre lutando. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, mas sabe o que eles pensam? Nunca desiste. Aleluia. Essa é a fé, né? Aleluia. O cara fica alegre, né? Porque a gente nunca pode desistir. A gente pode escurecer, né? Ficar triste, ficar abalado, né? Mas a gente tem a fé de não desistir. E crer que um dia pode chegar a bênção, né? Pode melhorar. Aleluia. Né? Apesar que os dias estão tão difíceis, né? Cada dia pior. Aleluia. Mas a gente confia no Deus vivo que nós temos. Aleluia. Pode acabar. Daqui a 10 mil caíram à minha direita, 20 na direita, à esquerda. E nós não se abalamos. O ciúme como causa de conflitos. Primeiro, a túnica, o símbolo de desprezo. Quem quiser ler? A vestimenta tradicional do povo antigo tinha, no máximo, 2 cores, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Imagina, com certeza, né? Um pouquinho de soberba o José tinha, né? Imagina o José lá com a túnicazinha lá, os irmãos lá, ó, grandão, ó, pai me deu, ó, eu tenho a túnica, vocês não têm, né? Com certeza, né? E aí cada vez provocava mais, né? Não sei se ele fazia isso, né? Isso eu estou contando, não na vida, né? Mas vamos imaginar, né? A gente é humano, né? Ponto 2. Ciúme, o agente do conflito familiar. Quer Os dizer, irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão do desfrutável favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitaram sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente têm o ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou. O ciúme desperta o furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. 1 Coríntios 3:3. O ciúme é uma obra da carne. então a gente vê aí também, hoje as pessoas estão tão esquivadas de amor, né? Pelo mundo hoje que a gente vê, o mundo hoje é só isso aí, né? É egoísmo, é ciúmes, é um querendo matar o outro, é sempre um querendo roubar mais que o outro. Quando eu trabalhava no Uber, muitas vezes sim, a gente procurava atender bem, né? O cliente, né? O passageiro. E principalmente os mais velhos, né? Tinha um pouco mais dificuldade, né? Muitas vezes a gente via testemunho dos mais velhos, os Uber não pegavam eles. Ou reclamavam ou não davam nota baixa. Por ele ser velho. Por ser velho, demora um pouco para entrar no carro, né? Às vezes tem um cheinho,
pouco desagradável, né? Às vezes tem essas dificuldades de velho, um dia também não vão ficar, né? E aí, geralmente, quando tinha nota baixa, a gente tinha um pouco de cuidado, né? Para pegar um passageiro. E aí, muitas vezes eu ia, né? Muito curioso e tal. Daí eu peguei uma senhora, ela tinha esse problema de entrar no carro mais devagar, tinha uma mala, eu perdi um pouco mais de tempo com ela. E daí fomos conversando e ela contou isso aí. Dois Uber já tinha tratado ela mal, por ela ser mais devagar e coisa e tal. E por isso a nota dela tem sido tão baixa. E ela não conseguia aumentar essa nota, né, porque ela pegava muito pouco Uber. E aí a gente foi conversando ali e tal, eu tratei ela bem. E ganhei até uma gorjetinha no final, né? E ela disse, nossa, como assim, como tu é diferente, né? A maioria do mundo não tem paciência com a gente, né? Principalmente os mais novos, né? Então as pessoas não estão acostumadas a receber amor, né? Receber carinho, receber uma atenção, né? É só esse egoísmo, né? Então, hoje em dia, tá difícil, né? Mas que nós possamos ter o Espírito Santo e ser essa diferença, né? Amém. A luz do mundo, né? Como tinha aquela tarde das crianças, né? Nós possamos fazer a diferença. Ponto 3, a extensão dos ciúmes. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, somos desconfiança, insegurança, controle e posse, embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana. A linha entre ciúme controlado e descontrolado é muito tênue. Então, eu falei, né? Os ciúmes faz parte e pode causar, então, susto. O ciúme vai estar lá. E, então, pode trazer muitos problemas para a nossa vida, né? Tanto conjugal como amizades, relacionamentos, né? Enfim, tudo, né? Os males dos ciúmes. Os ciúmes podem causar tragédia nas famílias. Não são poucas notícias de tragédias conjugais em que o ciúme causa. Não são poucos casos em que a pessoa prejudica as outras por causa dos ciúmes. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Marcos, capítulo 15, versículo 10. Então, eu falei, né? Muitas coisas no mundo nós vivemos, tragédias, né? Que nem nós estávamos falando, a Vera falou no dia, Mateus 24, né? Fala muito, Apocalipse 3 e outros versículos que falam, né? Daniel, que até um dia, se nós pudéssemos ter a oportunidade de fazer um estudo temático sobre Daniel, né? A gente vai ver daí bem como está para acontecer as coisas, como está acontecendo nos dias de hoje, né? Então, se nós não se preparar, né, a gente nunca sabe o dia, né? E a gente, quando era mais novo, a gente tinha mais aquela sede, né, de correr atrás. O cara fica mais velho, o cara já consegue ter um pouco mais de calma, mais sabedoria, né? Só que é um processo, né? Então, quanto mais novo, por isso que a gente fala muito para os jovens, quem já trabalhou com jovens, a Vera também, para não se desviar do caminho. Quem tem a oportunidade de. Acho que ninguém, desde criança, foi só a Camila, não sai dos caminhos do Senhor, né? Porque a gente parece que vê quem nasceu no lar cristão, não se desviou e sempre cultivou a fé, parece que é mais abençoado, parece que as coisas vêm mais fáceis. A gente tem um passado carregado, um passado difícil, parece que as coisas bem mais difíceis, são mais difíceis, sabe? Às vezes até um passado, assim, parece que a gente perde umas bênçãos por causa do passado. E aí uma mudança bem junto dos ciúmes também, das pessoas, dos parentes. Então é uma coisa bem mais, os jovens, né, não sair do caminho do Senhor, né? Olha José, era jovem, 17 anos, mas ele nunca ficou bravo,
Nunca, na Bíblia não consta isso, que ele blasfemou contra Deus. Por que Deus está fazendo comigo? Né? Ele aceitou. E onde que ele caía, ele mostrou a diferença. Né? Ele andou na prisão, né? Ele ficou poucos dias, eu estava lendo ali, Gênesis, ele ficou poucos dias, o carcereiro já viu a diferença dele. Já botou como líder lá embaixo, né? Na prisão. Né? O Tifar também já botou ele como líder da casa. Aí teve aquela arapuca, né, da mulher, mas ele foi à prisão, foi líder, né? Então, depois que ele governou sobre todo o Egito, depois dele tinha só o rei, era só o faraó. Então era ele governava tudo. Então ele nunca reclamou, como diz a Bíblia. A gente não vê nenhuma passagem dele reclamando. Ele sempre ficou firme. Isso é uma lição para nós hoje. Então, nós somos com dois, né? Os três vales do sul. Né? Sim, vencemos ponto 2, né? Santos de Deus. Quem quiser ler. Se de maneira geral o ciúme excessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. O Espírito Santo guarde-nos nos nossos corações de todo que produzamos o fruto do amor, e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:5. Eu vi uma ilustração. Quanto mais intimidade tu tiver com Deus, né? Menos tempo para ciúmes tu vai ter do teu cônjuge ou de fazer alguma coisa mal. A intimidade. Como a gente vai ter intimidade? Lendo a Bíblia, orando, buscando, jejuando. E assim contava logo que tinha me convertido. Daí o pastor não pôde vir na congregação, nós se congregávamos. Ele era nem batizado ainda. Aí ficou para um dirigir, né? E o outro pregar. E aí o outro pregou e encerrou bem isso lá e deu, né? O outro foi lá, mas eu que estava dirigindo, eu que tinha que encerrar. Tinha que apartar os dois presbíteros da igreja lá. Então é uma coisa que é complicada. E a gente vê hoje em dia isso, né? Aí o mal tomando, né? A cobiça, né? Hoje a gente vê no Brasil, hoje as pessoas querendo ser, né? O que não são, né? Querendo almejar ser pastor, querer almejam, né? E passam por cima e fazem tantas coisas, né? Que nem eu disse, eu por mim, quero pegar o microfone aqui, eu não, né? Eu não saio meu testemunho, porque eu não tinha esse desejo. Eu quis pegar a palavra para não ser atingido por outras, né, heresias, né? Para eu saber, falsa doutrina, né? Para mim aprender realmente o que é ser um cristão, né? As pessoas hoje já estão, eu vou fazer um cursinho, eu quero ser pastor, eu vou fazer isso porque eu vou derrubar o pastor, porque eu quero trabalhar no carteiro, porque... Gente, o pastor não sabe nada. Tudo é coach. É a moda. Fazendo ideologia, né? Então, que nem dizem, se tu fazer que nem a gente faz uma analogia aqui, eu fiz algumas analogias, mas dentro da palavra, né? Então não pegar coisas aí, pegar objetos, fazer, né? Isso eu vou julgar, mas a gente vê muito hoje nas nossas pregações, as coisas, pegando objetos, fazendo coisas que esses coach, que a gente fala, coach, né? E fazendo isso para tentar ganhar fama. E aí eu estava olhando, tem uma moça que faz isso, tem 2 milhões de seguidores. Aí um pregador daqueles veteranos lá, não tem 1 milhão de seguidores, tem 500 mil só. Mas ele prega a verdade. No final, quem vai estar no céu? Então, né, vamos pregar a palavra, por isso que eu digo. Amém. Se não quer ser um pregador, ou bombeiro, ser um pregador, quer ser um pastor, vamos pela vontade de Deus. E a vontade de Deus, ele vai te capacitar. Mas para te capacitar, tem que ler, estudar, né? E agora eu tinha dado um pouco meio parado. Mas eu disse, não, vou começar a me puxar um pouco mais. E como é, né? Estava meio assim, aquele primeiro amor parece que tinha se afastado de mim, né? Eu voltei isso assim, nossa,
a gente vê as lutas assim de tiro de letra, né? Aleluia, Passou assim, Senhor. parece que antes, quando tu não estava assim naquele primeiro amor, estava meio. Vem nos cultos e tal, só vem nos cultos, né? Não faz mais nada, né? Ora só 5 minutos em casa, ora só com o almoço, às vezes. Parece que vem uma luta, parece que acabou o mundo, né? Parece que de uma luta, parece que tu puxa 5, 6 lutas, né? Então, quanto mais firme a gente tiver, né, a gente vê mais fácil a gente vai sair das lutas. Glória a Deus. Vencer os ciúmes. Em primeiro lugar, eu preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses 4:8. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Provérbios 4:23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, com base na palavra ou aconselhará com sabedoria. Finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito ao amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, versículo 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Guarda isso no teu coração. 1 Coríntios 13, 4, né? E a palavra de Deus ainda é a melhor antídoto para tratar todas as ainda é e vai ser sempre. Aleluia. Então, a conclusão: o ardor emocional dominado dos ciúmes deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente evidentes contendas de ciúmes. Romanos 13:13. O único modo de ter o poder destrutivo dos ciúmes é desenvolver o fruto do Espírito. Como é que a gente desenvolve o fruto do Espírito? Lendo, praticando, buscando, jejuando. Esse desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e ao mesmo tempo enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Então essa lição nos convida a refletir, vamos refletir sobre as emoções que permitem nosso coração e costumam influenciar nosso comportamento. O ciúme não deve ser naturalizado ou fantasiado como uma prova de amor e cuidado, porque ele traz consigo sérias consequências. Devemos lembrar que a Bíblia diz que o amor não arde de ciúmes. Portanto, como cristãos, nosso coração precisa ser rígido pelo amor e não por emoções carnais. Muitas vezes a gente às vezes pede, mas teu marido tem ciúmes, tua mulher tem ciúmes. Às vezes eu vi já, eu não tenho ciúmes do meu marido. E se ele fizer uma coisa errada, ele vai ter com Deus. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Então ele que cuida, e eu confio em Deus, ele não ia fazer nada para mim. Então é confiança em Deus. Quanto mais estiver com Deus, dá mais confiança no filho. Porque a gente vai ficar, muitas vezes a gente fica com ciúmes e acaba estragando o relacionamento em casa. É isso. Amém. Amém. Graças a Deus. Estava ouvindo o Daniel pregar sobre ciúme, né? Claro, o ciúme é uma emoção humana, né? O ciúme é uma emoção humana. Há uma passagem na Bíblia que fala que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Né? Ele não quer que nós. Né? O ciúme, ele é um pouco, às vezes, meio possuidor, né? Posse, né? Claro que o ciúme doentio, ele vamos dizer, é um veneno, né? Em vez de tudo, em demasia é ruim, né? Até o ciúme. O ciúme em demasia, ele se torna um veneno. O corpo, né? Mas o ciúme também não deixa de ser um sentimento, né? De gostar da pessoa, né? Gostar, né? Dá uma, como é que diz aí, fala, dá uma dose né? No relacionamento, né? Tem que ter, né? Tem que ter um ciúminho, né?
Senão é como se. Na realidade, claro, né? Daniel pregou sobre a intimidade com Deus, né? Claro que nós temos intimidade com Deus. Deus até tem um ciúme da esposa, mas não aquele ciúme infantil, né? Porque se o diabo carrega. Ah, Porque se o diabo carrega. sim, porque nós não podemos, o casal ele não pode ser indiferente, né? Isso aí muitas vezes é errado, né? Se comete muitos erros por causa disso aí, em casamentos, né? E hoje nós temos uma série de casamentos aí dentro da igreja dando problema, né? O ciúme, na verdade, teria que ser um sentimento de cuidado. Exato, né? Cuidado, Não zelo, né? Zelo pela pessoa, né? Zelo, né? Zelo pela pessoa e tudo, né? Cuidar da esposa, cuidar do casal, dos filhos, ter ciúmes dos seus filhos, questão de cuidado, né? A palavra de Deus, isso tudo que ele fez é bom, né? Dentro. E quando você estiver de folga, você sente aqui no banco do pastor. Mas embaixo do pastor. Dentro dos limites, né, irmão? Mas glória a Deus, vamos levando, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, agradecer a Deus, né? Por essa lição. Eu estava me lembrando que o Daniel falou sobre leitura, né? Sobre leitura, né? Na realidade, Daniel, né? Igreja, essa é uma geração que pouco lê, né? A nossa geração até muito bom isso que a Vera fez, né? De incentivar o pessoal a ler a leitura, né? Porque a nossa geração pode ver que até os textos hoje estão pequenos. Eu sou do tempo que a gente abriu o jornal, tinha uma folha. Não, quantas folhas? Uma 0 hora, né? E era um dia só, né? 0 hora dominical, né? 0 hora dominical, primeiro um dia só. Hoje em dia, dá 0 hora dominical, nem vão ler. Eles vão ler só a capa e a contracapa, né? Não vão ter. Porque já começa pelo Twitter, que são 200 palavras só. Então, pode ver que é uma geração que lê-se pouco. Quanto menor o texto, menor. Quanto menos o vídeo da igreja, ele é um pouco extenso. Está na média de 40, 50 minutos. Isso é muita coisa. Para você, um vídeo viralizar hoje, tem que ser no máximo 5 minutos. TikTok, 1, 2 minutos. 5 minutos, 10 minutos, mais que isso aí, fica difícil de você prender a atenção das pessoas. Né? Imagina um culto, que é 1 hora, 1h30. As pessoas não querem ficar todo aquele tempo ali, absorvendo o culto, tá? Então é a geração que nós temos que estamos vivendo. E hoje até a Bíblia, né, pastor, tem lido, né? Se a gente não quer ter o trabalho de estar lendo ali. Tem vídeo? Tem a Bíblia vídeo, tem né? ouvir só a Bíblia, o áudio, né? Vai. Que nem eu comprei. Eu era para ter uma fé melhor, né? Mas eu comprei 20 livros. Eu já fui em 13 igrejas e ainda sei 6 livros. Ninguém compra. Já fui em outras igrejas, ofereceu o livro. Estou com 6 livros encalhados, não vendo? Ninguém quer ler. É muito bom aquele livro. Praticamente pouco se lê a Bíblia e pouco se lê a palavra. Então, nós devemos primar por ainda nós estar incentivando, por nós estar buscando a leitura da palavra, né? Que Deus venha nos dar força aí, né? Venha se manter. Eu também, não estou dizendo só os decora, eu no início da minha caminhada eu lia muito livro, muitos livros ali. Hoje eu não tenho mais aquele ânimo para fazer uma leitura muito grande de livros, né? 50, 100, 200 páginas, né, de livro. É uma coisa que a gente, para quem quer estudar, há uma dificuldade. Para quem estuda, né, a geração aí, a da Camila aí, ó, que tem que estudar, tem que ler, é difícil, né? A mente já parece que não está ajudando muito, né? Quanto mais tu lê, mais tu praticamente, né? Mais exercita, né? Muitas vezes ele fala que a
todo mundo fala, né? Ai, eu me esqueço, né? Ah, estou fazendo uma coisa, me esqueço, estou fazendo outra coisa, esqueço. Memoriza, mais que Começa a memoriza. ler, a mente vai ser, o cérebro vai se desnudando. Vai. E aí tu vai começando a melhorar na tudo. Ler livros, vai ler memorizar, livros, vai ler guardar estudos, mais coisas. né? Começa a... Vamos. Meus queridos, quinta-feira é o nosso culto de cura divina e libertação. Amém? Deus abençoe. Sexta-feira nós temos reunião com os líderes dos departamentos. Sexta-feira. Tá? Está combinando aí. Sexta-feira, 19h30. Sábado, culto na linha São José do Caí. Quem quiser ir lá na linha São José do Caí, em Nova Petrópolis, 19 horas, se eu não me engano. Tá? E domingo, nosso culto às 19 horas, aqui no culto da família. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Cada crente, Mais um crente. Ebenezer, Até aqui nos ajudou o Senhor. que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Vamos